Olá, eu me chamo Cláudio, moro em Tianguá, que fica no estado do Ceará, mas não sou natural daqui, pois vim para cá alguns anos atrás, por conta de um emprego melhor que consegui aqui. Mas antes eu exercia uma outra função, lá na minha cidade natal, que era como vigia escolar, onde eu trabalhava das 6 da noite até as 6 da manhã. Foram 7 longos anos nesse meu emprego, e só saí depois que consegui um outro melhor. Pois bem, nesses 7 anos vi muita coisa sinistra nesse colégio em que eu trabalhava. Vi portas se baterem, passos nos corredores, risos de pessoas, mas disso eu não tinha medo, pois para mim aquilo tudo era do além e não tinha como me fazer mal. Mas um dia apareceu uma criatura dentro daquele colégio e que até hoje me causa pesadelos. Tudo começou em 1998, ano em que comecei a substituir meu pai no seu trabalho, que era como vigia escolar. No início eu ficava das 6 da manhã até as 6 da noite. Era bem puxado, mas pagavam bem. Fiquei alguns meses substituindo meu pai, até o diretor do colégio me ofereceu uma vaga para a noite, pois o antigo vigia tinha pedido as contas e estavam precisando de alguém para ficar das 6 da noite até as 6 da manhã. Na mesma hora eu aceitei, pois era carteira assinada e pagavam bem. Eu era jovem e iria ter o dinheiro só para mim. Foi então que iniciei os trabalhos por lá. E estranhei um pouco no início, pois colégios são bonitos durante o dia e você anda por todos os lugares. Mas à noite, a história muda totalmente. É um silêncio total e a escuridão da noite faz o lugar ficar bem sinistro. Essa escola em que eu trabalhava era bem grande, pois tinha ensino fundamental e médio, além de ter uma quadra bem grande. O lugar era bem no início da minha antiga cidade, perto de um matagal, onde as primeiras casas ficavam um pouco longe. E apesar de assustador o lugar do meu trabalho, todo início do mês estava lá o meu salário, e era esse o meu estímulo. Mas depois de 2 anos exercendo aquela função, eu quase desisti de trabalhar. E a causa disso foi uma criatura que parece ter saído do inferno. Era a época de quaresma. Eu estava trabalhando normalmente e nem imaginava que ia ver aquele ser. Mas quem o viu primeiro não fui eu. Foram alguns jovens que sempre vinham jogar bola na quadra da escola. Eles vinham às 8 e só iam embora por volta das 11 horas da noite. Era costume sempre eles virem jogar. Até que numa dessas noites, aquele bicho apareceu e tudo mudou. Era por volta das 10 horas da noite, quando os rapazes desesperados vinham correndo da quadra. Na hora em que vi aquilo já me levantei e fiquei na alerta, pois achava que fosse alguma briga. Foi quando um deles começou a falar. Cláudio, tem um bicho lá de trás da quadra. Ele veio do mato e pulou o muro. E estava em pé. Bora lá pra tu ver. Todos eles diziam isso ao mesmo tempo. Alguns disseram que era um lobisomem, mas eu achava que fosse mentira, pois eles podiam estar querendo me deixar com medo. Foi então que fui com eles onde o tal bicho tinha aparecido, mas não vi nada. Chequei os corredores e também algumas salas, mas nada daquela criatura. Porém, os rapazes continuavam a falar que viram um bicho e que ele estava de pé. Era todo peludo e bem feio. Uns juraram pela própria vida que aquilo tudo era verdade, mas ainda assim eu pensava que era mentira. E eles nem jogaram mais aquela noite e foram embora com muito medo. Então continuei lá na frente do colégio fazendo o meu serviço. E dias depois desse ocorrido, os rapazes não jogaram bola até tarde da noite e mudaram até o horário. Agora iam das 6 até as 8 da noite. Estranhei muito tudo isso, mas ainda achava que fosse mentira. E como não tinha visto aquilo,
continuei despreocupado e fazendo a minha vigília. Mas em uma noite, quase me bati de frente com o macabro lobisomem. E por Deus ele não me viu. Era por volta da meia-noite. Estava no meu posto de trabalho, que era justamente o portão do colégio. Eu ficava sentado em uma cadeira na parte de dentro. E de vez em quando fazia rondas pelos corredores. E já devia estar na minha 8ª ronda da noite, quando fui esse horário para ver se estava tudo tranquilo. E como disse, esse colégio era muito grande. Tinha vários corredores. Primeiro eu ia na parte que era mais perto do portão. E logo depois ia até uma parte bem distante, onde só tinham apenas 7 salas de aula. E o muro onde os rapazes viram aquele bicho pular. Depois desse muro, era somente mato. E eu estava ali, me dirigindo para lá. Foi quando ao longe vi uma coisa pular o muro e ir correndo bem rápido lá para o outro lado, onde eu já tinha passado. Como estava escuro, achei que fosse um ladrão. Peguei meu cacetete e já fiquei na alerta. Mas aquilo não era um ladrão. E se não fosse pela minha intuição, aquilo teria me atacado. Foi então que resolvi ver primeiro se aquele sujeito estava armado, pois até então achava que fosse um ladrão. E entrei numa das salas e não tranquei a porta, pois assim que ele passasse, o derrubaria com um só golpe. E fiquei esperando ele passar pela sala. Foi quando comecei a escutar passos pesados e assustadores, e algo como um cansaço, só que bem alto e mais medonho. E já achando aquilo muito estranho, resolvi olhar pelas entradas de ar da sala. Foi aí que vi uma coisa que até hoje me causa arrepios. Era um bicho que estava a uns 8 metros de mim, e estava de 4, e parecia um cachorro, só que aquilo era bem maior que um, e o tempo todo cheirava o chão como se estivesse procurando algo. O fungado que aquilo fazia também era assustador. Achava que isso era o mais estranho. Foi aí que a criatura ficou de pé, sobre as 2 pernas de trás. Aquilo não era normal, pois suas pernas eram muito grandes e pareciam estar quebradas. Ele era bem maior do que eu. Devia ter mais de 2 metros. E o tempo todo aquilo grunhia e cheirava o ar. Foi então que ele ficou novamente de 4 e foi até onde eu ficava sentado vigiando. Depois passou de novo por mim e o tempo todo cheirando o ar. Ele, vendo que não tinha ninguém ali, pulou o muro e logo foi embora. Eu rezei e agradeci a Deus por não ter me batido de frente com aquilo, pois ele estava à minha procura, já que foi diretamente onde eu ficava. E como não me achou por ali, foi embora. Eu fiquei na sala pensando no estranho bicho e com muito medo no que iria acontecer nos outros dias, pois era a noite que eu trabalhava, e essa era a mesma hora que o bicho aparecia. Eu fiquei ali acordado até amanhecer. Saí da sala e fui lá para frente para entregar a guarda ao meu pai, que notou meu abatimento e perguntou o que tinha acontecido. E contei a ele do ocorrido, e foi então que meu pai me disse que o bicho que vi era um lobisomem, e que em época de quaresma esses bichos aparecem mesmo. O meu pai falou que iria me dar um revólver para quando eu viesse trabalhar, mas que fosse para eu me esconder sempre que o lobisomem aparecesse, já que nunca se sabe o que eles podem fazer. Então fui para casa e mal dormi aquele dia, pois só conseguia pensar naquele bicho, e em pouco tempo já tinha dado minha hora de voltar para ir trabalhar. E mesmo com medo fui. Toda noite eu me escondia nas salas, embora tivesse armado, pois para mim um simples 38 não derrubaria a coisa que vi. Escutei por várias vezes aquela respiração ofegante pelos corredores. Vi também ele passar correndo diversas vezes, mas que nunca tinha me visto. E foi desse jeito até o fim da quaresma. Depois o bicho nunca mais entrou no colégio, porém o medo e o trauma ficaram. Sempre que eu via algum barulho, eu já corria para ver o que era, ou se não me escondia logo em uma das salas. Mas aquele ser nunca mais apareceu. E agradeci a Deus por tudo,
e podem me chamar de medroso por ter feito isso. Mas quando você vê um lobisomem, fica difícil pensar em reagir. Bom, eu trabalhei por mais alguns anos ali, até arrumar um emprego melhor e me mudar de cidade. Mas hoje ainda fico pensando nesse ocorrido. Fiquei por muito tempo sem contar essa história a ninguém, além do meu pai e da minha mãe, pois eles mandaram não falar, pois como aquilo só vinha atrás de mim, com certeza ele me conhecia, e não seria bom falar para as pessoas próximas que eram nas salas que eu me escondia, pois ele poderia invadir e ir direto para me atacar. Porém, eu nunca descobri quem era aquele bicho, e nem o porquê dele estar sempre vindo atrás de mim. Mas por Deus, ele desistiu daquilo e eu segui a minha vida. E se não fosse a minha intuição de entrar na sala naquela noite, eu teria me batido de frente com ele. E como só estava com um simples cacetete, com certeza ele iria tirar minha vida. Boa noite a todos. O meu nome é José. Esse relato que contarei aconteceu comigo por volta de 1920. Eu era um rapaz de mais ou menos uns 18 anos e trabalhava num abatedouro. Nessa época era um sertão muito antigo, onde tinha uns povoados que eram muito pequenos. Eram poucas as pessoas que viviam ali. Era uma casinha aqui, outra casinha ali. Com 20 metros tinha uma casinha e com mais 50 tinha outra. E por aí vai. Um sertão como muitos conhecem. Haviam também muitas fazendas, e eu morava num pequeno povoado. Tinha mais ou menos umas 400 pessoas morando nesse lugar, e era num povoado que tinha um abatedouro público. Quando a gente ia nos dias de quinta para sexta e sexta para sábado, as pessoas da comunidade iam levar seus bichos para abater e vender nas feiras próximas do povoado, ou senão as pessoas vendiam nas suas próprias casas. Era até de costume dos moradores já irem comprar diretamente da pessoa que tinha o seu animal. Era um porco, um bode, um gado, entre outros animais. E além dos moradores, também vinha gente de fora trazer os seus animais para a gente abater lá no abatedouro. Então, como acontecia? Quando a gente pegava, levava os animais de dia para o abatedouro. Mas lá, como não tinha uma estrutura boa para o abate, assim como existe hoje nos açougues, pois as casas da gente eram feitas de pedra, ou se não de taipa. Pois então, uma parte do abatedouro era feita de pedra e a outra era feita de taipa. Pois bem, as pessoas levavam os animais quando era de tardezinha, ali na boquinha da noite, como a gente costuma falar por aqui. Deixávamos o animal lá e só abatia no outro dia. Eu saía da minha casa mais ou menos umas 3 ou 4 da manhã, para a gente abater os animais que tinham lá, porcos, gados, o que tivesse a gente abatia. Mas num dia começou a acontecer uma coisa muito estranha. Quando a gente deixava os animais lá, no outro dia, quando chegávamos, ficava faltando 1 ou 2 animais. E a única coisa que a gente encontrava era o sangue do pobre animal espalhado pelo chão, e muitas vezes o resto dos animais. Então aquilo começou a incomodar a todos, e também dar medo nas pessoas de lá, porque a gente tinha uma crença muito grande, já que naquela época era muito comum de aparecer coisas estranhas, como visagem, lobisomem, essas coisas. Então, quando já estava na terceira semana de ataques, eu disse assim: quer saber? Eu vou dar um basta nesse animal. A princípio, eu achava que era uma onça, que estava entrando e atacando os animais, e não um lobisomem como muitos estavam pensando. Foi então que eu e mais 3 cabras armamos uma arapuca para pegar esse animal. E o que a gente fez? Colocamos apenas uma cabra no abatedouro.
Nesse dia nós não levamos nenhum animal para lá. Levamos apenas uma cabra. Coloquei ela nos fundos de uma cocheira. Já a gente ficou escondido nas outras cocheiras. Só que elas estavam fechadas. E a cocheira em que colocamos a cabra estava aberta. Arrumamos umas correntes e uns cadeados e ficamos apenas esperando. Quando foi assim por volta de umas 3 horas da madrugada, começou aquele grunhido, junto de uns passos vindos de longe, e que eram altos. A gente continuou lá na cocheira, eu com os facões, e os meus amigos estavam na outra cocheira do lado, também armados com facão, e só ficamos no aguardo. Foi quando de repente subiu aquele cheiro de carniça, um cheiro podre, que invadiu lá no abatedouro. Até o ar ficou estranho. Era um odor muito forte e muito podre. Mas continuamos esperando. O meu amigo que estava comigo suava frio. E ele dizia assim: Zé, tu tá escutando e sentindo esse cheiro? Zé, isso não é gente não. Isso não é um bicho normal. É um lobisomem. Mas eu disse para ele: Conversa, cabra. Isso não é um lobisomem. Fica quieto e parado. Foi aí que aqueles passos só foram se aproximando e cada vez mais iam chegando perto de nós. E então eu comecei a ficar com medo. Foi aí que decidi olhar por uma brecha que tinha ali e vi aquele animal em pé. Não era de 4 patas. Ele estava em pé. Um bicho muito cabeludo e bem feio. Ele ainda tinha uma cauda muito grande. Esses cabelos dele eram enormes. Eu nunca tinha visto um bicho assim. Eu fiquei quieto na minha e segurei firme no meu facão, que estava em uma das minhas mãos, e na outra tinha o machado, e aguardei. Aí eu senti os passos dele se aproximando de nós. Aquilo então entrou na cocheira, a mesma que tínhamos deixado aberta. E assim que o bicho entrou lá, e que sentimos que ele pegou a cabra, pois ela deu um grito, foi nessa hora que os meus amigos vieram e fecharam a porta. E eu imediatamente tranquei, colocando um cadeado. Quando o bicho se virou para fugir, não tinha mais jeito. Ele já estava preso. Foi aí que esse bicho começou a urrar dentro dessa cocheira, a mesma cocheira que a gente tinha fechado, sendo que ainda durante o dia tínhamos fechado ela inteira. O teto, dos lados, não tinha como ele fugir. Aquela criatura continuava urrando e tentava sair a todo custo. Nesse momento que ele começou a querer sair, os meus amigos se aperrearam e acharam que ele ia fugir. Mas eu disse: ele não vai fugir. Então peguei o facão e acertei um corte debaixo da costela do bicho. Ele soltou um grito de dor muito forte, e acho que foi bem profundo esse corte, porque o lobisomem se encolheu no fundo da cocheira, e lá ele ficou. Nessa hora eu até pensei que tinha tirado a sua vida. Então saímos para fora, e ele ficou lá dentro, só urrando de dor, e nós ficamos do lado de fora esperando. Quando foi mais ou menos umas 5 para 6 da manhã, assim que o sol começou a raiar, não ouvimos mais o urro daquele bicho. Aí eu disse: ele desfaleceu. Agora é nossa hora. Vamos deixar o sol sair totalmente para poder irmos lá e ver que bicho é aquele. Quando o sol terminou de raiar e ficou tudo claro, a gente entrou de novo lá dentro do abatedouro. Chegamos lá na cocheira e foi impressionante o que vimos lá dentro. Era uma mulher que estava sem roupas. Os cabelos dela eram tão longos que cobria todo o seu corpo. Ela tinha feições de índio e parecia ser descendente de um indígena. Eu olhei assim para ela e vi que seus cabelos tampavam seu rosto e que também cobriam todo o seu corpo. Fiquei muito abismado e me perguntando o tempo todo: cadê o bicho? Então o meu amigo me disse: Zé, o bicho era essa mulher. Eu fiquei assim olhando para ela
e perguntei como era o seu nome, mas a mulher ficou calada e não falava nada. Então eu disse assim: se você não me contar o seu nome, vou deixar que eles deem cabo de você. A mulher então se levantou e pude ver que abaixo do seu seio tinha a marca de um corte de facão e que realmente foi muito profundo. Inclusive ainda estava sangrando bastante. Vendo a mulher naquela situação, tirei minha blusa e dei para ela. E só então que a mulher começou a falar: muito obrigada. De hoje em diante eu não viro mais essa coisa que vocês viram. Com o corte que você me deu, a maldição se acabou. Depois de falar isso, a mulher queria ir embora, mas os meus amigos não queriam deixá-la ir. Mas deixei que ela tomasse o seu rumo, pois acreditei nas palavras que ela me disse. E cá entre nós, era uma mulher muito linda, pele morena, alta, muito bonita mesmo, e que demorei para acreditar que era ela aquela criatura feia e muito fedorenta que vi durante a madrugada, um cheiro que jamais esquecerei. Após ela ir embora, nunca mais a vi, e ainda fiquei na dúvida e sem acreditar naquilo que passei. Até eu fiquei incrédulo com o que vi. Imagino quem está ouvindo esse relato, mas foi real. Aquele bicho era uma mulher.